Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Foco no Aporte e no vídeo de hoje vamos tentar entender o que tem acontecido com o Vino 11. Esse fundo de laje corporativa se tornou um fundo base 10 recentemente e tem apresentado queda pregão após pregão. No último mês ele acumulou uma queda de quase 13%, nos últimos 5 dias quase 10% de queda, o fundo saiu no patamar de R$ 8,00, está negociando a R$ 7,20. E só no último dia, no último pregão, quarta-feira antes do feriado, ele caiu assustadores 6%. Além disso, vamos simular quanto que R$ 1.000 investido no Vino 11 vai nos gerar todo mês e quanto que eu teria que ter investido para obter uma renda mensal de R$ 1.000 somente com o Vino 11. E já deixa aí no comentário, você investe em Vino 11? Você tem visto essa queda como uma oportunidade ou como um risco desnecessário? O Vino 11 atualmente negocia a 7,19, com um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,43%. Então percebe que é um dividendo alto, mas também esse dividendo ele aumentou porque o preço da cota caiu. Um PVP incrível de 0,67. Então o fundo está negociando com um desconto de 33%. Uma liquidez diária de 1,20 milhões. E ele acumula aqui uma desvalorização de quase 22% nos últimos 12 meses. O segmento do fundo é laje corporativa. Ele cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano. É uma taxa que não é das mais baixas. Atualmente uma vacância de somente 5%. Ele possui uma gestão ativa. Apresenta 139 mil cotistas e possui 82 milhões de cotas emitidas. Seu valor patrimonial por cota, que seria o valor justo, é de R$ 10,79. Sobre sua distribuição de proventos, então nos últimos 5 anos ele tem uma média de 10,52%, uma média até alta, mas percebe que ele vem diminuindo esse valor pago. Então aqui, em 2021, 13 centavos por cota, 11, 2022, 7 centavos e agora em 2023 já está em 6 centavos. Se você quer entender o que está acontecendo, segura aí que a gente vai abrir o relatório gerencial do fundo para tentar explicar por que esse dividendo ele vem diminuindo tanto ao longo dos anos. Sobre os imóveis, então ele possui 8 imóveis em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Está aqui aberto então o relatório de desempenho mensal do Vino 11 do mês de setembro. Para quem não sabe como encontrar esse tipo de relatório, é só ir no Google e digitar o nome do fundo, no caso do Vino 11, RI, Relação com Investidores. E lá você consegue fazer o download de todos os relatórios que os fundos são obrigados a fazer e divulgar. Alguns destaques. O fundo então atualmente possui uma taxa de ocupação de 95%. Ele teve um aumento de 50% na sua liquidez diária. Desde junho, o fundo ele sofreu recentemente um processo de desdobramento, Então ele passou a ser negociado como um fundo de base 10, dando oportunidade aos investidores que às vezes não têm tanto dinheiro para investir e preferem investir nesses fundos que eles custam menos nominalmente. E 70% dos contratos são contratos atípicos. Isso contribui para uma previsibilidade da receita no futuro, porque os contratos atípicos eles são aqueles contratos mais longos. Esses relatórios trazem também comentários do gestor sobre o cenário macroeconômico. Então, se você é cotista do fundo ou pretende se tornar cotista, é interessante você dar uma lida no comentário do gestor para saber o que ele está pensando a respeito desse cenário macroeconômico, se está alinhado com o seu pensamento também como investidor. Aqui algumas atualizações gerais. Então, no mês de setembro, o Vino anunciou 6 centavos por cota, equivalente a um yield anualizado de 8,6%. Além disso, o fundo continua com 3 centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. Aqui então é a parte mais importante do relatório, a performance do fundo e o resultado e distribuição dos seus rendimentos. Aqui então é o grande ponto de atenção do Vino 11. Vamos analisar o resultado financeiro do fundo. Em setembro, ele lucrou com o resultado dos imóveis, com o aluguel dos imóveis, pouco mais de 8 milhões. Enquanto de resultado financeiro, ele teve um custo de 3.658.000. É um fundo, então, que gerou pouco mais de 8 milhões
e teve de custo quase metade desse valor. Então, no final, sobrou 3 milhões e 400 para distribuir para os acionistas. Resumindo, o Vino 11 está distribuindo mais do que a capacidade dele de gerar. Agora, em centavos por cota, o resultado do fundo no mês de setembro foi de 4 centavos por cota e ele distribuiu 6 centavos por cota. Então, essa diferença aqui de 2 centavos ele utilizou daquela gordura que ele tinha ali, daquele resultado acumulado. Antes da distribuição de setembro, então, o fundo tinha como resultado acumulado 4.290.000, que equivale a 5 centavos por cota. Como em setembro ele já utilizou 1.500.000, resta agora somente 2.700.000 de resultado acumulado, que equivale a 3 centavos por cota. Então o fundo ele não tem nem mais 2 meses para garantir esses 2 centavos extra. Daqui a 2 meses, quando não tiver esse resultado acumulado, será que a distribuição no fundo vai cair? Vai cair de 6 centavos para 4 centavos? Acho que esse é um dos grandes motivos que tem feito o pessoal fugir do Vino 11. Então aqui o relatório traz também um histórico de distribuição comparado com o resultado gerado. Em cinza mais escuro o resultado gerado, em azul o rendimento distribuído. Aqui só reforça o que eu já falei. Em muitos meses o fundo está gerando menos do que ele está distribuindo. Dessa forma, só gastando o seu resultado acumulado. E quando essas reservas chegarem a zero, o único caminho no fundo é diminuir o dividendo. O relatório traz também a carteira do fundo, o seu portfólio. A maior parte, obviamente, são os seus imóveis. A aplicação financeira, quase 30 milhões. E aqui é outro ponto que assusta muita gente. São as obrigações que esse fundo ele fez para comprar imóveis. 500 milhões de dívida. Então, atualmente, o patrimônio líquido do fundo gira em torno de 894 milhões. O grande imóvel responsável por essa dívida do fundo, é a sede da Globo em São Paulo. Ele sozinho representa 71% dessa dívida de 513 milhões. Então, uma taxa que não é baixa, IPCA mais 6,9%, e o vencimento dele é só em janeiro de 2037. Muitos investidores não viram com bons olhos a aquisição desse imóvel aqui por parte do Vino 11, da sede da Globo. Aqui é o cronograma de pagamento do Vino 11, tanto os débitos principais quanto os juros e correção monetária. E a gente consegue ver que 2024 e 2025 são 2 anos pesados, mais de 80 milhões aqui de amortização de dívida. E o fundo ele não está com caixa robusto para pagar essa dívida no momento. Inclusive, ele tem utilizado o seu resultado acumulado para distribuir para os dividendos não diminuírem. Outra coisa que o fundo não deve fazer é fazer uma nova emissão de cotas, porque ele está muito abaixo do seu valor patrimonial. E as gestoras não costumam fazer uma nova emissão de cota quando o fundo está tão abaixo assim do seu valor patrimonial. Outro ponto que chama atenção aqui, para finalizar no seu relatório gerencial, são os seus locatários. A gente consegue ver que a Globo, a própria Vinci Partners e a Vitacom, somados, são responsáveis por mais de 60% da receita do fundo. Bora simular agora quanto o patrimônio de 1.000, 5.000 e 10.000 investido em Vino 11 renderia. O Vino 11 então está sendo negociado a 7,22 e um patrimônio de R$1.000 seria possível comprar 138 cotas. Como a gente já viu, o rendimento anunciado foi de 6 centavos por cota. Esses R$1.000 então nos renderiam 8,28 por mês, totalizando 0,83 de yield. E o número mágico ele é a quantidade de cota necessária para que todo mês a gente consiga comprar mais uma cota nesse fundo sem aportar um dinheiro do nosso bolso. E exemplificando aqui, 120 cotas vezes 0,06 ao total de 7,20. Com 120 cotas do Vino 11 rendendo 6 centavos por cota, todo mês a gente conseguiria comprar uma cotinha extra. É dessa maneira então que a gente faz a bola de neve crescer. Agora vamos expandir então nossa simulação para outros patrimônios de 5 e 10 mil. Então com R$5.000, o Vino 11 renderia R$ 41,50 por mês. Observa que o yield aqui é o mesmo, percentualmente, mas agora nossa renda mensal é maior porque o valor aportado, nosso patrimônio, ele é maior. E o número mágico continua o mesmo. O preço da cota é o mesmo e o rendimento por cota é o mesmo. E R$10.000 finalmente, a gente conseguiria comprar 1.385 cotas que apresentam o mesmo rendimento por cota. Nós teríamos
ao final do mês, uma renda mensal de R$ 83. A título de curiosidade, vou fazer mais uma simulação aqui com um patrimônio de R$ 10.000. Então a gente consegue comprar o mesmo número de cotas. Mas dessa vez eu coloquei o rendimento por cota de 4 centavos, que foi quanto de fato o fundo gerou por cota. Lembra lá que a gente viu no relatório gerencial que ele gerou 4 centavos e utilizou 2 centavos da sua reserva para distribuir os 6 centavos. Então, se ele tivesse distribuído só os 4 centavos que ele gerou, a sua renda mensal seria apenas de R$ 55, quando comparado a R$ 83. E o nosso yield ele iria cair a um valor de 0,55%. Talvez aqui seja um dos alertas desse fundo então, né? Ele não está com bom yield. A gente levar em conta o seu valor gerado. Para finalizar nossas simulações, vamos ver quanto a gente precisaria ter de patrimônio apenas em Vino 11 para conseguir uma renda mensal de R$ 1.000. Levando em conta os 6 centavos de distribuição a um preço de R$ 7,22, a gente precisaria de 16.667 cotas. Totalizaria 120 mil investidos. Em contrapartida, se a gente utilizar o valor de 4 centavos por cota, que foi o que realmente o fundo gerou de patrimônio no mês de setembro, a um preço de 7,22, a gente precisaria de 25 mil cotas. Perceba que é um número de cota bem maior já que o rendimento ele é menor. E um patrimônio necessário de 180 mil investido em Vino 11 para conseguir essa renda mensal de R$ 1.000. Eu particularmente não tenho Vino 11 na carteira. Queria saber se vocês pretendem comprar ou se já possuem ele em carteira, se estão vendo essa queda como uma oportunidade ou como um risco. Vou me despedir por aqui, espero que tenha agregado esse vídeo, a leitura do relatório gerencial, simulações, e se tiver agregado alguma coisa, deixe seu like e se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante, beleza? Fui!